Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Mais especificamente de NFL Draft, né? Não se esqueça aí, o draft está chegando. Estamos a 10 dias do NFL Draft, tá? E vamos falar sobre ele hoje aqui, tá? Mas também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Estamos aí rumo às 10 mil inscritos, né? Eu falei 10 mil inscritos aí. Para o começo da temporada a gente vai ter o canal, o Clube de Membros. O Clube de Membros vai ter algumas coisas bem interessantes que eu bolei aqui, algumas coisas que a gente vai interagir mais, vai estar mais próximo para quem for membro, né? Algumas coisas aí que vão ajudar no entendimento, muita coisa legal que eu estou bolando aqui. Mas é isso. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais lá, @DavisChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mas vamos falar aqui do Green Bay Packers. Os Packers, o time tem uma torcida enorme no Brasil, né? E o torcedor tá me pedindo esse vídeo aí já há algum tempo. E eu vou fazer aqui, vou falar de alguns outros times aí, porque os Packers eles estão na escolha 15. E eu costumo dizer que, claro, o top 10 do draft ele é importantíssimo, mas a gente já tem uma ideia um pouco mais clara, pelo menos dos nomes que vão estar lá. Se a gente não sabe, talvez, a ordem, e claro, um ou outro vai ser diferente do que a gente imagina, mas a gente sabe, por exemplo, que devem sair. O CJ Stroud deve estar lá, né? O Bryce Young deve estar lá, muito possivelmente o Will Anderson, o Jalen Carter, o Christian Gonzalez, né? Então já são 5 de 10 aí, para não falar outros nomes que muito provável estarão lá, Terry Wilson, e por aí vai. Então eu costumo dizer que essa rapaziada do 11 ao 18 dita muito ritmo. Por quê? Porque ali, se alguns jogadores passam, a gente vê aquela corrida. Depois lá do top 20, aquele sobe aqui, desce ali, time voltando da segunda rodada para pegar um jogador na 27, na 28. Então acontece muito. Então esses times aí dessa meiuca, eles ditam muito o ritmo do draft. E os Packers estão na 15, bem no meio da primeira rodada ali, né? Esse ano são 31 escolhas, porque Miami foi punido. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os Packers. Mas antes de endereçar o draft em si, a gente obviamente precisa falar de Aaron Rodgers. Por quê? O Aaron Rodgers cogitou a aposentadoria, todo mundo sabe, ele foi lá no Pat McAfee, falou que ele aceita ser trocado para os Jets, que ele gostaria de ser trocado para os Jets. Eu não vejo o Aaron Rodgers, um cenário em que o Rodgers jogue nos Packers em 2023. De verdade, hoje eu não enxergo. Não duvido de nada na NFL? Não, mas não vejo. Só que a questão é que já se passou um mês e isso não aconteceu ainda. Os times estão negociando, como vai acontecer, mas isso sem dúvida influencia na estratégia de draft. Se os Packers tiverem a escolha dos Jets, que parece que é o que eles querem a escolha 13, e os Jets querem só trabalhar nesse ano com escolhas de segunda rodada, talvez ceder uma primeira de 2024, a coisa muda. Imagina um time tem a 13 e a 15. Então ele está num cenário muito melhor para fazer movimentos que ele acha. Se ele tem a 42 e a 47, se ele pegou uma escolha de segunda rodada dos Jets, a estratégia é outra. É óbvio que os Packers já estão trabalhando com todos esses cenários, né? Estão simulando todos esses cenários, mas não dá para não falar disso, né? Então vamos ver como isso se desenrola. Se no dia do draft, possivelmente a gente pode ter alguma troca nesse sentido. Então vamos ficar bem de olho porque impacta. Mas sobre os Packers em si, o time tem uma linha muito clara com o Brian Gutekunst, né? O general manager. Ele busca jogadores atléticos, especialmente nas primeiras rodadas, em específico na primeira, tá? Quando a gente olha para o elenco dos Packers, a primeira coisa que assusta é a fragilidade do corpo de wide receivers, independente de quem for o quarterback. Christian Watson, Romeo Doubs e acabou, que não é a oitava maravilha do mundo. Christian Watson se desenvolveu bem na segunda metade da temporada, Romeo Doubs um jogador que oscilou, mas nada especial. Porém, todavia, entretanto, a gente já viu que os Packers eles não são grandes fãs de selecionar selecionar wide receivers na primeira rodada, né? Já houve essa necessidade, eles são um time que entende, como o Pittsburgh Steelers, que consegue bons valores mais para trás e que consegue desenvolver jogadores. Essa é a ideia, pelo que eu entendo,
vendo o que os Packers fazem, tá? Então eu me surpreenderia bastante se nessa classe que a gente não tem super atletas, talvez um Quentin Johnston na 15, talvez, não sei, mas eu não vejo assim os Packers arriscando num wide receiver na escolha número 15, tá? Essa é a verdade, não é um time que eu olho e penso, não, esse time é um grande candidato a atacar o wide receiver aqui na 15. E aí esse ataque ele tem uma ausência de tight ends nesse momento, né? O Robert Tonyan não tá mais lá e esse time tem um ataque com uma ausência de tight ends. A grande questão dos tight ends é o seguinte, quanto vale escolher um tight end na primeira rodada? O Kyle Pitts, que era um jogador imensamente superior a todos dessa classe, foi uma escolha número 4 e não se pagou. Ok, não se pagou ainda, né? Há muito tempo. Teve uma boa primeira temporada, mas assim, perto da expectativa do que ele se tornaria. Era um cara para chegar entrando no top 5 da liga. O casamento com o Atlanta talvez não foi o mais perfeito, pode ser, mas a gente olha para o histórico dos tight ends draftados na primeira rodada e não é muito promissor, né? A gente olha, o Hockenson e o Fent já foram trocados e por aí vai. Então tem essa questão. Porém, a gente tem bons atletas na primeira rodada aí. O Michael Mayer, né, é um cara que pode ser selecionado, é um cara ótimo em bolas contestadas, com rotas muito limpas, muito confiável, pode se tornar um alvo aí. Né? O Dalton Kincaid também. E aí a gente pode ter uma surpresa pela essa questão do atleticismo, que a gente tem um super atleta que é o Darnell Washington, lá de Georgia, um espetacular bloqueador para o jogo terrestre, e que tem um teto enorme para ser desenvolvido como recebedor. Né? Assim, é um jogador que é cotado imensamente para a primeira rodada? Não. Mas basta um time querer. Né? Como eu falei no último vídeo, basta os Packers quererem aí e não me surpreenderia. Quer dizer, surpreenderia todo mundo, mas não é impossível nem improvável, tão improvável assim os Packers fazerem uma dessa. E outra posição que eu acho que vale ficar de olho no Green Bay Packers para o draft é a posição de offensive tackle. Porque o David Bakhtiari, ele é ótimo, mas ele tem muita dificuldade para ficar saudável, tá? E aí o time move o Elton Jenkins de guard para tackle, e aí perde no miolo, aí tem vários nomes que rodam ali pela posição de offensive tackle, e a gente tem alguns jogadores super atléticos aí que podem estar nessa escolha número 15, né? O Broderick Jones, de Georgia, que é um cara muito, muito explosivo, que joga num run game aí muito forte, né? Que ainda vai precisar de um polimento e tal, mas que no run game já está muito, muito avançado. Ou o Darnell Wright, de Tennessee, que já é melhor como pass protector, talvez não tenha um teto tão grande, mas que também teve um ótimo combine, um jogador mais pesado, mais forte, pode acabar aparecendo, né? Eu acho que o Paris Johnson Jr. não vai estar disponível lá na escolha, então fiquem de olho no Broderick Jones, de Georgia, né, que é um nome que pode acabar pintando, ou no Darnell Wright, de Tennessee. Seriam dois nomes que eu ficaria atento. Outra opção seria um Ed. E aí você vai dizer, pô, Davis, tá maluco, o Ed? O time tem o Rashan Gary, que jogou muito nos últimos anos, tem o Preston Smith com baita contrato, o Kingsley Enagbare se mostrou um calouro bem legal ano passado. Vamos lá. Na NFL, a gente não espera a necessidade de aparecer. Né? Quanto antes o time se antecipa a algumas coisas, melhor ele constrói o seu elenco. Isso é histórico, é só pesquisar, a gente vai ver que é a realidade. Vamos começar olhando do seguinte ponto. O Enagbare é um cara que a gente não sabe o que vai virar. Teve um sólido primeiro ano e tal. Ah, beleza. O Gary está em ano de contrato e ele vai querer uma bala, mas bastante dinheiro. E o Preston Smith, o contrato dele em 2024, se ele for cortado depois de 1º de junho, é um contrato bem aceitável para se livrar, sabe? Então, o time pode estar pensando sim num jogador para a posição aqui. Aumentar a rotação para esse ano, deixar a rotação ainda mais forte. Eu sempre digo, edge e cornerback nunca é demais. Edge bom e cornerback bom nunca é demais. Tá? E aí o time pode estar pensando em aumentar a rotação. E aí alguns nomes podem aparecer. A gente tem o Myles Murphy de Clemson. Eu particularmente não sou tão fã do Myles Murphy, mas eu sei que ele é muito cotado para essa escolha, para esse range, né? É um jogador muito atlético, ele me lembra no jeito de jogar
em alguns momentos, o Preston Smith, nesse controle da lateral contra o jogo corrido, tá? É um jogador que eu vejo, assim, com uma capacidade de controlar o jogo corrido, muito atleticismo. O Lucas Van Ness, de Iowa, é um cara também cotado até para o top 10, é um grande projeto, e nesse ponto de ser um projeto, eu gosto de frisar isso, não estou falando que é um jogador parecido na característica nem nada. Lembra o Rashan Gary, é um cara com um biotipo muito bom, é grande, envergadura, pode jogar também alinhando alguns snaps por dentro, mas nunca foi nem titular lá em Iowa, né? É muito mais hoje expectativa que realidade, mas a NFL tá vendo ele muito alto, pelo que a gente tem ouvido, que é o Lucas Van Ness. E outra opção, deixa eu ver quem eu notei ele, o Nolan Smith, né? De Georgia, que passou aí bastante tempo machucado na última temporada, teve uma lesão no músculo peitoral, um jogador bem mais leve, mas um jogador muito dinâmico, muito ágil, né, que tem um bend, uma capacidade de contornar o arco muito boa, e viria para ser realmente assim mais um pass rusher no início estacional. Você pode mover o Gary às vezes para o meio, colocar o Preston no meio, fazer os stunts com ele, e também teve um combine muito bom. Então seriam algumas opções que estão abertas. Pode vir outras posições? Pode, a gente não sabe. Pode rolar um trade down? Pode rolar um trade down. Vai depender muito também dessa questão com os Jets, do Aaron Rodgers. Tem uma escolha extra, se tenha na primeira, se tenha na segunda, onde o que os Packers estão pensando. Mas esses são alguns dos cenários que eu vejo bem plausíveis. Então é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like, valeu e tchau!